Líbia. A Líbia é um país localizado ao norte da África, com uma costa ao longo do mar Mediterrâneo, posicionado entre o Egito, a leste, e a Tunísia, a oeste, também compartilhando fronteiras com Argélia, Chad, Níger e Sudão. Geograficamente, a Líbia não é muito diversa, pois mais de 90% do país está coberto de deserto. Culturalmente, é possível ampliar seus horizontes visitando a Líbia. Você poderá conhecer o Leptis Magna, uma cidade proeminente do Império Romano, cujas ruínas estão localizadas em Al-Qums, na costa onde o Wadi Labija encontra o mar. Algumas curiosidades sobre a Líbia. O deserto do Saara cobre a maior parte do território, logo há o predomínio do clima desértico, assim como de uma vegetação desértica. Sua população, em razão das condições climáticas adversas do interior do país, está concentrada ao longo do litoral. É um dos países produtores de petróleo da África. O país exporta grandes quantidades de petróleo e gás natural. Sua cultura tem forte influência na religião islâmica e na constituição de costumes locais, como o uso de longas vestimentas. Madagascar. Sabia que Madagascar é a maior ilha da África e a quarta maior do mundo? É interessante pensar que o país já foi integrado ao continente africano e que, ao longo de milhares de anos, foi se separando naturalmente, formando o canal de Moçambique entre eles. Mais legal ainda é pensar que foi justamente esse isolamento da ilha que ajudou Madagascar a preservar a sua fauna e flora. Essa conservação foi tanta que hoje, 90% das espécies de plantas e 80% das de animais são endêmicas do país. Um desses tesouros do reino animal e mascote de Madagascar, por exemplo, é o lêmure, que ficou mais conhecido principalmente por conta dos filmes infantis. Além da paisagem de pedras, ali você também vai encontrar mangues preservados, cachoeiras, alguns dos pássaros selvagens endêmicos da ilha e muitos lêmures. Prepare-se para uma aventura emocionante dentro do parque, com direito a pontes de corda e madeira, cavernas e rios. Isalo é o parque nacional mais visitado de Madagascar. Malawi. O coração caloroso da África é um dos atrativos turísticos mais vibrantes do continente. Além das margens do lago Malawi, conhecidas por seus eco-resorts boutique e seus turistas estrangeiros endinheirados, há outra Malawi, um país inteiro, mesmo que minúsculo, de centros urbanos agitados e caóticos, colinas verdes, plantações de chás, montanhas altas e parques com grandes animais, livres de jipes de safari. Em poucos dias de viagem pelo sul de Malawi, cobrindo cerca de 640 km no total, o viajante pode encontrar uma experiência compacta envolvendo tudo que o mundo em geral pensa a respeito da África. Apesar das estradas serem de difícil acesso, o país em geral provou ser uma viagem fácil, pois o inglês é amplamente falado, além das línguas locais como o Chichewa. Mali, o oitavo maior país da África, é um dos países mais interessantes para o turista que deseja desfrutar deste continente. Este país da África Ocidental estende-se ao longo do Sahel, ou seja, desde o sul do deserto do Saara até a savana sudanesa, na parte mais ocidental da larga faixa africana, que se estende desde o Oceano Atlântico até a Etiópia. Marrocos. O Marrocos é um país que é localizado no norte da África, historicamente, foi habitado por diversas populações árabes e berberes, e ainda colonizado por franceses e espanhóis. Atualmente, o Marrocos é um dos principais atores geopolíticos da África, além de ser uma das economias mais desenvolvidas desse continente. Esse país possui grande destaque na produção de bens agrícolas e minerais. A sua população desfruta de um bom padrão de vida. A cultura local é muito rica e diversificada. Em termos geográficos, destaca-se no Marrocos o deserto do Saara e as formações montanhosas do Rif e do Atlas. O turismo no Marrocos é cheio de cores, sabores, cheiros e tradições que estão atraindo cada vez mais brasileiros. O país possui uma cultura riquíssima e costumes muito peculiares, sem contar as lindas e impressionantes paisagens que existem por lá. O país possui uma cultura milenar, preservando tradições muito fortes de seus antepassados, principalmente no que diz respeito ao islamismo, a religião oficial do país. Por lá, um dos costumes é servir um chá de menta para seus convidados. Maurícia ou Ilhas Maurício. Já ouviu falar das Ilhas Maurício ou Maurícia? O país insular está localizado no meio do Oceano Índico, cerca de 800 km da costa da África Oriental, sendo um dos destinos mais incríveis que podemos encontrar no mundo. Um lugar diverso em sua cultura e suas belezas naturais, as Ilhas Maurícia te prometem uma viagem completa, das praias paradisíacas, que se assemelham às do Caribe, às atividades mais aventureiras em sua floresta tropical,
Este é o destino perfeito para quem quer se conectar com a natureza. Mauritânia. A Mauritânia é um país localizado no noroeste da África que compartilha suas fronteiras com a Argélia, Senegal e Mali, além do território disputado do Saara Ocidental. As principais atrações do país são o deserto e o oceano. Por isso, não é de se admirar que o turista vá à Mauritânia para visitar o deserto em Adrar, as áreas de Tagan e o oceano em Banque d'Arguin. Moçambique. Já pensou em visitar a capital de Moçambique? Ao contrário do que você possa pensar, Maputo é um dos destinos turísticos mais visitados do país. Além de ser um importante centro financeiro, a cidade também é um verdadeiro encanto, com belas praias, ilha paradisíaca, monumentos e construções históricas muito interessantes, sem contar que seus mercados típicos e feiras tornam-se roteiros ainda mais deliciosos e regados de muita cultura e tradição. Maputo, em Moçambique, ainda está em fase de desenvolvimento, mas é um destino que com certeza conquistará o seu coração. Ao perambular por toda a capital, não deixe de visitar lugares como a Estação Central dos Caminhos de Ferro, eleita a mais bonita do mundo. A Praça da Independência também não poderá passar despercebida no seu roteiro. Ela abriga um enorme monumento em homenagem ao primeiro presidente de Moçambique, Samora Moisés Machel. O Mercado Central, a Feima e o Mercado do Peixe são locais para você conhecer um pouco das tradições e gastronomia local. Moçambique tem muitas belezas naturais, parques de caça, vida selvagem marinha, recifes de corais e trechos infinitos de costa intocada. Namíbia. Embarcar para a Namíbia é um delicioso desafio para os apaixonados por viagem. A grande dimensão do país torna irresistível e impossível não percorrer várias regiões. As atrações estão espalhadas por todo o território e a viagem será daquelas que exigem organização, muita pesquisa e paciência para montar um roteiro que se adapte aos dias, dinheiro e desejos de cada um. É preciso ter em mente que a viagem para a Namíbia pode durar de 3 dias a 1 mês, dependendo do seu interesse, de quais atrações gostaria de visitar e de quanto tempo pretenderá curtir cada uma delas. Correria não combina com a Namíbia. Algumas atrações da Namíbia podem ser visitadas rapidamente e são bons pontos de passagem durante a viagem. Outras exigem 2 ou 3 dias para que sejam curtidas com calma. Distâncias com mais de 500 km não são recomendadas para serem percorridas em um mesmo dia, e o ideal é encontrar um ponto de interesse no meio do caminho para descansar. É importante ainda levar em consideração o horário de funcionamento dos parques e atrações, para não chegar após o fechamento das portas ou perder um game drive que aconteceria só no início da manhã. Níger. Caso decida se aventurar nesse país, o Níger tem uma beleza natural incrível e muitas coisas para se conhecer. As suas cordilheiras no norte do país são de tirar o fôlego, assim como os rebanhos de girafas selvagens que podem ser vistos perto de Coré, a cerca de 60 quilômetros de Niamey, a capital. Você também pode ver casas em alguns centros comerciais antigos do Saara, como Agadez e Zinder, e possuem uma mistura única de cultura árabe, tuareg e cultura negro-africana. Também tem muito para se ver nessas cidades quando se trata de arquitetura Hausa. Conte com moradores amigáveis e não se surpreenda se alguém o convidar para entrar em sua casa. Nigéria. Nigéria é um país localizado na África Ocidental e Equatorial, sendo a nação mais populosa da África e o 7º país mais populoso do mundo. Compartilha fronteiras com Benin, Camarões, Chad, Níger e também possui uma costa sul, no Golfo da Guiné. Apesar de ser famoso por sua população, esse país é também o maior produtor de petróleo africano e desde abril de 2014 tem a maior economia da África. Embora a Nigéria seja um país bastante perigoso, existem maneiras de curtir uma ótima experiência e sem passar por apuros. Você pode ir para a Reserva Florestal Lekki, que é basicamente um trecho interessante de floresta tropical, com passarelas de madeira, mas é difícil explicar o local para os motoristas de táxi, pois os habitantes locais geralmente não conhecem esse local. Quênia. Situado na costa leste da África, banhado pelo Oceano Índico, o Quênia é um destino de férias fascinante com diversos atrativos, paisagens deslumbrantes, diversidade cultural, esportes de aventura, belas praias e animais selvagens. A antiga colônia britânica tornou-se independente em 1963 e ainda hoje conserva a riqueza cultural das raízes milenares dos povos tribais. Famoso pelas suas savanas, os safaris de observação são a atração principal do Quênia. Seus parques e reservas nacionais são belos e impressionantes cenários de cinema, repleto de animais selvagens em constante movimento, incluindo os Big Fives, leões, búfalos, rinocerontes, elefantes e leopardos.
A experiência de conhecer o Quênia não se limita aos safaris. Este é um país de contrastes. Desertos de neve, florestas e planícies, recifes de coral e lagos de água doce são alguns dos destinos a serem explorados nas paradisíacas paisagens quenianas. República Centro-Africana. A República Centro-Africana oferece um dos principais destinos para viagens de safari, mas o seu clima político instável muitas vezes atrapalha a segurança dos visitantes. Então esqueça a ideia do safari. O Departamento de Estado atribuiu à República Centro-Africana uma advertência de nível 4, não viaje, por conta das condições perigosas em muitas frentes. Atualmente existem poucas áreas seguras na República Centro-Africana, às vezes abreviada para RCA. O país tornou-se mais conhecido por suas belezas naturais na selva. A maioria das pessoas que visitam a República Centro-Africana vão para ver elefantes, gorilas das planícies ocidentais e borboletas da floresta. República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, que costuma ser chamada pela abreviação RDC ou DR, é o maior e mais populoso país da África Central. Este país sofreu momentos trágicos e tem uma história extremamente tumultuada. Atualmente, a presença de tropas armadas o torna perigoso. No entanto, aqueles que conseguem entrar na RDC e são corajosos o suficiente para passar algum tempo lá, definitivamente estão prontos para curtir uma aventura. Geograficamente, a RDC é bastante diversa e pode oferecer muitas opções para todos os amantes da natureza. No leste, você poderá ver picos vulcânicos acima das florestas tropicais ao seu redor, com nuvens misteriosas descendo sobre elas. O Monte Nyiragongo é especialmente interessante para os caminhantes que podem passar a noite na orla acima de um lago ativo cheio de lavas. Para os turistas que gostam de selva, estes poderão caminhar diariamente em meio às famílias de gorilas, mas em grupos pequenos. República do Congo. Para todos os efeitos, esta é a última área do planeta onde a imaculada natureza selvagem merece ser chamada de verdadeira. A fauna é carismática, com elefantes florestais, gorilas das terras baixas e outras espécies em populações que não podem ser encontradas em nenhuma outra zona do mundo. O potencial de fazer da República do Congo a capital do ecoturismo é muito elevado. Ruanda. Ruanda é um pequeno país da África Oriental, sem saída para o mar, com uma paisagem verde montanhosa. Embora seja mais conhecido por seu passado difícil, o país oferece paisagens deslumbrantes com montanhas, florestas, savanas, lagos e uma rica vida selvagem. Ruanda também é famosa por seus gorilas das montanhas, que vivem no Parque Nacional dos Vulcões. O turismo está se tornando cada vez mais popular em Ruanda, com a atração dos viajantes que procuram aventura na selva, safaris, cultura e uma experiência autêntica africana. O turismo em Ruanda tende a se concentrar na beleza natural do país, assim como na oportunidade de ver os gorilas das montanhas. O Parque Nacional dos Vulcões é uma das principais atrações turísticas de Ruanda, onde é possível realizar trilhas nas selvas em busca dos gorilas. O Parque Nacional de Ningwangwe também é um ótimo lugar para visitar, principalmente para quem gosta de caminhar em florestas tropicais. Além disso, existem safaris em várias outras reservas naturais do país.